Após a dominação e a anexação de 4 regiões estratégicas, agora a Rússia emitiu um novo alerta. Segundo eles, os seus adversários estão prestes a realizar um ataque que poderá custar muito caro para ambos os lados. Ao mesmo tempo, países que estão fornecendo equipamentos militares para ajudar nesse conflito estão sendo silenciosamente enfraquecidos. E recentemente foi divulgado que o Brasil fez uma movimentação aí, levantando uma grande suspeita entre muitas pessoas. Sem dúvidas, as coisas já estão começando a ficar meio estranhas lá pro lado da Europa, e você vai entender o porquê. Talvez você não se lembre, mas lá no início desse conflito, quando a Rússia decidiu invadir e ir avançando com suas tropas em determinadas localidades, havia aquelas usinas de energia nuclear. E quando os russos tomavam essas usinas, logo surgiam aquelas histórias que eles iam explodir tudo para causar uma catástrofe, que eles não estavam nem aí, que isso era um perigo para a humanidade, por aí vai. Em contrapartida, a gente tinha a própria Rússia se defendendo, falando que na verdade quem queria explodir a usina e acabar com tudo era o pessoal do outro lado. No meio disso, de um ficar jogando a bola para a mão do outro, nós vimos muito bem o que quase aconteceu, né? Uma determinada usina que os russos invadiram lá foi confrontada pelo outro exército, e eles simplesmente começaram um conflito ali mesmo. Tanto é que os equipamentos, digamos assim, que eles estavam utilizando lá, chegaram a atingir a usina, e de repente começou a pegar fogo em tudo. Aliás, eu me lembro muito bem desse dia. O pessoal que estava acompanhando tudo ao vivo realmente pensou que a usina iria explodir e iria simplesmente acabar com tudo ali. Pra quem não sabe, quando uma usina dessa explode, é um desastre de proporções inimagináveis, por conta da radiação, dos detritos que ficam espalhados e por aí vai. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eles evitam construir essas usinas. Muitos países, por exemplo, preferem continuar gerando energia com a queima de combustíveis fósseis mesmo. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que nesse caso, um começou a querer jogar a culpa no outro. E agora, novamente, está acontecendo uma situação muito parecida. Aliás, eu diria que pela intensidade e pela proporção que esse conflito tomou, dessa vez o caso é ainda pior. Recentemente, a Rússia emitiu um alerta, falando que o pessoal do outro lado lá está na fase final de fabricação do que eles chamam de bomba suja. Basicamente, esse tipo de bomba tem como objetivo espalhar resíduos radioativos e contaminar uma determinada área. Embora o raio de contaminação não seja igual a de um equipamento N, por exemplo, o estrago ainda pode ser relativamente grande. Segundo a Rússia, o pessoal do outro lado está planejando utilizar essa bomba suja no próprio país, com o objetivo de culpar os russos. Seria uma espécie de autossabotagem. Mas o que eles ganhariam com isso? Bom, a princípio tudo indica que se algum dispositivo radioativo, digamos assim, for utilizado lá naquele país, a OTAN vai intervir diretamente, causando assim um confronto de escala sem precedentes. Porém, o outro lado está falando que na verdade quem pretende usar essa bomba suja é a própria Rússia. E a razão pela qual a Rússia faria isso é bem simples. Para eles poderem utilizar um equipamento N de destruição em massa lá e simplesmente acabar com tudo, eles precisam de um motivo muito forte. E esse suposto ataque falso contra eles seria um gatilho, ou um motivo para eles utilizarem esses equipamentos aí. Basicamente, do ponto de vista do país que a Rússia está invadindo, os russos estão elaborando um suposto ataque contra eles mesmos, a fim de ter um pretexto para utilizar equipamentos mais potentes dentro desse conflito aí. É basicamente isso, muito similar àquela história da usina que aconteceu lá no começo do ano. E dentro de todo esse problema que está acontecendo agora, tivemos uma movimentação bem suspeita
suspeita por parte do exército americano. Pela primeira vez em quase 80 anos, a 101ª Divisão do Exército, chamada de Screaming Eagles, foi enviada para um treinamento na Romênia, praticamente do lado ali de onde está acontecendo todo esse conflito. Essa divisão do exército americano é extremamente preparada para se posicionar e ficar pronta para o combate em praticamente qualquer lugar do mundo em poucas horas. Ou seja, os Estados Unidos já começou a meio que cercar aquela região ali como uma forma de demonstrar que eles estão prontos para enfrentar praticamente qualquer coisa. E sem dúvidas, uma movimentação como essa, logo após o alerta dado pela Rússia, é no mínimo bem estranha, né? Ao mesmo tempo em que tudo isso está acontecendo, a gente também pode presenciar um fenômeno bem incomum. Devido ao apoio com equipamentos militares que muitos países estão enviando para esse conflito, os mesmos estão ficando cada dia mais enfraquecidos. Basicamente, os vizinhos ali como Alemanha, França ou até mesmo o Reino Unido já enviaram uma quantidade relativamente bem alta de apoio, digamos assim. Com isso, o próprio exército interno desses países está ficando cada vez mais e mais fraco, justamente pela falta de equipamento. Para quem não sabe, tudo que envolve a produção dessa área militar aí é bem complexa e demora um bom tempo para ser concluída. Imagina só se o pessoal lá derruba um caça F-22, por exemplo. Em quanto tempo você acha que eles vão construir outro para repor? Com certeza vai demorar bastante, né? Fora que muitas vezes alguns países preferem importar esse tipo de equipamento de outras nações, como por exemplo os Estados Unidos, que já possui um nível de produção bem mais acelerado. E mesmo assim, com toda a demanda que eles têm hoje, a entrega ainda demora um bom tempo. E se a gente fosse seguir essa lógica, certamente poderíamos concluir que a Rússia também está passando por esse tipo de problema, né? Porém, existe um detalhe nessa história aí. Ao contrário dos outros países, a Rússia já é bem mais preparada nessa parte, digamos assim. Para você ter uma ideia, lá a produção militar simplesmente não para. Eles produzem aviões, tanques, blindados, dentre muitas outras coisas, 24 horas por dia. Pelo fato do país ser um local muito abundante em recursos naturais, eles são praticamente autossuficientes. Sendo assim, ao mesmo tempo que cai 1, 2, 3 aviões lá no campo de batalha, eles já têm outros na fila de produção. É óbvio que tudo isso tem um custo bem alto, né? Mas por enquanto tudo indica que eles estão conseguindo arcar com esses custos aí. Essa certamente é uma das vantagens da Rússia nesse momento, porque enquanto outras regiões estão ficando cada vez mais e mais enfraquecidas, eles estão seguindo uma linha constante nesse conflito. E isso com certeza pode abrir brechas futuramente, caso a Rússia decida simplesmente avançar ainda mais e invadir outros países, já que os mesmos não vão ter tanto poder militar assim para bater de frente, né? O único país que poderia realmente intervir nesse caso é os Estados Unidos. E como se não bastasse tudo isso que está acontecendo lá pro lado da Europa, o Brasil também já começou a se preparar. Bom, na visão de muitas pessoas, as compras realizadas pelo nosso país recentemente só reforçou ainda mais aquela ideia que a gente já tinha, que todo esse conflito na verdade pode acabar sobrando até pro Brasil. Para quem ainda não viu, já foi anunciado que o país encomendou aproximadamente 100 veículos blindados. Vale lembrar que veículo blindado é diferente de tanque, e é diferente também daqueles carros presidenciais. No caso, esses veículos são de uso militar mesmo. Aparentemente, quem vai fornecer esses veículos pra gente é uma empresa chamada Iveco. E a grande dúvida que surgiu na cabeça de muitas pessoas é: por que o Brasil estaria adquirindo um número relativamente alto de equipamentos militares? Será que eles já sabem de alguma coisa? Lembrando que eu não estou afirmando nada, só estou levantando a mesma hipótese e trazendo a mesma dúvida que surgiu na cabeça de muita gente por aí.
Pode ser que isso tudo realmente não tenha nada a ver com o momento que estamos vivendo agora, porém, que é bem estranho, isso não tem como negar, né? Aliás, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre a posição do Brasil nesse conflito e como as peças já estão sendo posicionadas. Se você pensa que a gente vai ficar de fora caso algo mais grave realmente aconteça, você está muito enganado. Para conferir tudo isso e muito mais, é só clicar no vídeo que está aparecendo na tela aí para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo a gente se vê novamente.